Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos apresenta Sofia, uma jovem artista em busca de um lugar no mundo, e Rafael, um médico lutando contra as tempestades de sua vida. Entre olhares e sorrisos no café onde trabalham, eles se veem envolvidos em um amor que desafia as barreiras sociais e os segredos do passado. Mas será que o amor pode florescer mesmo em meio à incerteza e à pressão familiar? Prepare-se para uma jornada repleta de emoções, inseguranças e um reencontro que promete um novo começo. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. Era uma tarde como tantas outras no coração do Grão, a cafeteria onde Sofia dividia seu tempo entre as aulas de arte e a realidade de moer café e servir sorrisos. O aroma de grãos torrados e lavanda pairava no ar, um bálsamo para sua alma criativa, mas também um lembrete constante de seu desejo central, forjar um caminho estável na arte, livre da sombra dourada de sua família rica. Sofia, com seus 20 anos, ostentava traços delicados que eram uma curiosa mistura de fragilidade e força. Seu rosto redondo, emoldurado por cabelos lisos e castanho escuros que mal tocavam o queixo, era dominado por olhos puxados e escuros, que observavam o mundo com uma sensibilidade quase palpável. Seus lábios rosados se curvavam em um sorriso encantador, mas por trás dele, uma insegurança sutil espreitava, especialmente em relação ao seu futuro e à pressão silenciosa de seus pais. A cidade grande pulsava lá fora, um caos vibrante que, estranhamente, Sofia encontrava certa poesia. Ela se sentia como uma partícula nessa vastidão, buscando seu próprio espaço, sua própria voz. Naquele dia, contudo, a rotina foi quebrada por uma presença. Um homem alto, de pele escura e lisa, entrou, trazendo consigo uma aura de segurança e uma intensidade que fez Sofia parar por um instante. Seus cabelos curtos e bem desenhados, sua barba curta e bem cuidada, tudo nele exalava uma elegância discreta e uma autoridade natural. Era Rafael. Ele pediu um expresso duplo, e seus olhos, profundos e carregados de uma história não contada, encontraram os de Sofia. Um flerte tímido, quase imperceptível, dançou entre eles no breve instante em que ela entregou o copo. Sofia sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, uma conexão instantânea que a desestabilizou. O sorriso dele era cativante, mas também guardava uma melancolia discreta, algo que Sofia, com sua sensibilidade apurada, percebeu de imediato. Rafael agradeceu com um aceno de cabeça e um sorriso que fez os lábios rosados de Sofia se curvam em resposta. Ela o viu sentar-se a uma mesa no canto, tirando um caderno e uma caneta, e mergulhando em pensamentos, vez ou outra interrompendo-se para olhar para ela. Rafael, por sua vez, era um médico de emergência, um dos melhores, com uma carreira brilhante que escondia uma realidade menos glamourosa. Aos 40 anos, ele carregava o peso de dívidas acumuladas após um divórcio financeiramente difícil. Por fora, era carismático, seguro, a imagem perfeita do sucesso profissional. Por dentro, porém, ele lutava contra problemas emocionais profundos, cicatrizes de um passado que insistia em assombrá-lo. Seu desejo central era encontrar um amor verdadeiro, um que pudesse curar as feridas antigas, mas o desilude de sua história passada o impedia de se entregar completamente. Ele sentiu uma atração quase magnética por Sofia, algo raro e intenso. Os olhos dela, puxados e escuros, pareciam ver além da fachada, capturando a essência de sua alma cansada. A delicadeza de Sofia o fascinava, contrastando com o mundo árido em que vivia. Ele sorriu novamente para ela quando seus olhares se cruzaram, um sorriso que continha um pouco mais de esperança do que ele pretendia. Naquele dia, após um plantão exaustivo, Rafael estava exausto. O hospital, um ambiente de vida e morte, de decisões rápidas e consequências graves, era seu palco diário. Ele era a rocha para muitos, o médico que salvava vidas, mas internamente, a rocha estava rachando sob o peso de suas finanças e a solidão que o acompanhava desde o divórcio. O expresso de Sofia foi um pequeno oásis em seu deserto. Ele anotava pensamentos no caderno, tentando organizar a avalanche de problemas. Mas o rosto de Sofia continuava a surgir em sua mente, uma imagem de frescor e juventude que o instigava. Ele sabia que era mais velho,
mais calejado, mas algo naquela barista de olhos escuros o chamava para um recomeço que ele, em seu coração, já havia desistido de buscar. Os dias que se seguiram transformaram o flerte tímido em encontros no coração do grão. Rafael sempre encontrava uma desculpa para passar por lá. Logo, eles estavam saindo para jantares informais, para galerias de arte que Sofia adorava, para caminhadas pela cidade que Rafael, surpreendentemente, também apreciava. A relação se aprofundava a cada conversa, a cada risada compartilhada. Sofia se sentia mais viva do que nunca. Rafael a ouvia com uma atenção que ninguém mais parecia ter, validando seus sonhos artísticos, acalmando suas inseguranças. Ela, por sua vez, via além da fachada forte do médico, percebia a profundidade de sua alma, a inteligência afiada e o lado protetor que a fazia sentir-se segura como nunca antes. Ele compartilhou fragmentos de seu passado doloroso, a desilusão do casamento que terminou em amargura e ruína financeira, mas nunca com detalhes que a assustassem. O amor deles florescia em um contraste harmonioso. A energia vibrante de Sofia, sua criatividade, complementavam a calma madura e a estabilidade de Rafael. Ele a ensinou a ver a vida com mais pragmatismo. Ela o lembrou da beleza e da arte que a vida ainda tinha a oferecer. Mas como uma nuvem escura que surge no horizonte, as diferenças sociais começaram a se manifestar. Rafael, em um gesto de carinho e orgulho, convidou Sofia para um jantar beneficente de gala no hospital, um evento profissional de alto nível. Era uma oportunidade para apresentá-la ao seu mundo. Sofia, apesar da herança rica de sua família, vivia uma vida simples e despretensiosa, vestindo-se com uma elegância que era mais arte do que ostentação. Naquele dia, ela escolheu um vestido que para ela era o máximo do requinte, uma peça simples, mas que realçava seus traços delicados e a cor de sua pele clara. No entanto, ao entrar no salão opulentamente decorado, com seus lustres de cristal e mesas postas com talheres de prata, Sofia sentiu-se como um peixe fora d'água. Os olhares avaliadores, os sussurros discretos sobre a nova companhia do doutor Rafael, a opulência exagerada das joias e dos trajes das outras mulheres, tudo isso a fez sentir-se deslocada. Ela era uma estudante de arte, uma barista. Seus sonhos e ambições eram tão diferentes dos deles. As conversas eram sobre investimentos, hospitais particulares, viagens internacionais. Sofia tentava acompanhar, sorrir nos momentos certos, mas cada fibra do seu ser clamava por seu ateliê, por seu café, por seu mundo mais autêntico. Rafael, percebendo seu desconforto, segurou sua mão sob a mesa. Um gesto silencioso de apoio. "Você está linda", ele sussurrou, mas mesmo o elogio não conseguiu dissipar a nuvem de inadequação que a envolvia. Ela viu os colegas de Rafael, médicos e suas esposas, alguns com sorrisos forçados, outros com curiosidade disfarçada. Não era o mundo dela. Nunca seria. Naquela noite, de volta à casa luxuosa de seus pais, Sofia desabafou com Melanie. Melanie, sua amiga de 34 anos, com sua praticidade e olhar afiado, era a voz da razão. Ela ouviu atentamente o relato de Sofia sobre o jantar, a insegurança, o sentimento de não pertencimento. "Sofia, meu amor", Melanie começou, com a voz calma, mas firme. "Eu vejo o quanto você ama o Rafael. E ele te ama, mas você precisa ser honesta consigo mesma. Vocês vêm de mundos tão diferentes. Ele é um médico renomado, com uma vida social estabelecida, com expectativas diferentes. E você está buscando a sua própria independência, a sua arte, querendo se afastar justamente do tipo de mundo que ele frequenta. Você consegue se adaptar a isso? Consegue viver na vitrine, Sofia? Ou, mais importante, ele consegue se adaptar à sua realidade mais simples, à sua busca pela autenticidade? Aos seus 20 anos, as palavras de Melanie, embora bem intencionadas, acenderam uma fagulha de dúvida no coração já inseguro de Sofia. As diferenças eram maiores do que o amor poderia, talvez, apagar. Apesar das dúvidas e das diferenças evidentes, o amor entre Sofia e Rafael não diminuía. Ao contrário, ele se aprofundava. Os olhares trocados, os toques suaves, a cumplicidade que crescia a cada dia. Tudo isso parecia uma força invencível. Eles buscavam a companhia um do outro como um refúgio, um porto seguro no turbilhão de suas vidas individuais. Sofia encontrava em Rafael a estabilidade e a maturidade que tanto buscava, a admiração por sua inteligência e sua dedicação. Rafael, por sua vez, via em Sofia a leveza,
a paixão pela vida e a pureza de alma que ele sentia ter perdido em algum ponto de sua jornada. Certa tarde, enquanto visitava Rafael no hospital em um de seus poucos momentos de folga, Sofia ouviu um fragmento de conversa. Ele estava ao telefone, a voz tensa, os ombros encolhidos de uma forma que ela nunca vira. Eu sei, Tiago, mas preciso de mais tempo. O divórcio já me custou tudo. Estou fazendo o possível, mas as parcelas são altas. A menção de Tiago e dívidas fez um calafrio percorrer a espinha de Sofia. Rafael, ao perceber sua presença, desligou o telefone abruptamente, o rosto fechado. A tentativa de disfarçar era óbvia e dolorosa. A semente da desconfiança foi plantada. Sofia começou a observar. Notou que Rafael, apesar de sua excelente carreira, nunca falava de suas finanças e evitava qualquer conversa sobre o futuro em termos práticos. As roupas que ele usava eram de qualidade, mas não novas. Seu carro, um modelo mais antigo, embora impecável. Pequenos detalhes que antes ela não havia associado a nada. Agora, tudo parecia se encaixar. A tensão crescia entre eles, um silêncio incômodo que pairava nos momentos de intimidade. Sofia sentia a necessidade de transparência, mas não sabia como abordar o assunto. Rafael, por sua vez, sentia a pressão de suas dívidas e o peso da mentira. Ele temia que, ao revelar a verdade, Sofia o visse de forma diferente, que o amor dela não suportasse a realidade de seus problemas. Ele tinha medo de repetir o passado, de ser novamente rejeitado por suas falhas. A verdade veio à tona em uma noite chuvosa, em seu pequeno apartamento alugado, um contraste gritante com a casa de seus pais. O som da chuva batendo na janela parecia amplificar a angústia no ar. Sofia não aguentou mais. Rafael? Ela começou, a voz trêmula. Eu preciso que você seja honesto comigo. O que está acontecendo com suas finanças? Eu ouvi você no telefone. Quem é Tiago? Por que você está escondendo isso de mim? Rafael suspirou, um suspiro pesado que carregava anos de frustração. Ele a olhou nos olhos, a dor evidente em seu rosto. Eu não queria que você soubesse, Sofia. Eu juro, mas você tem o direito de saber. Ele começou a narrar, com a voz embargada, a história de seu divórcio financeiro. A ex-esposa, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos, havia exigido uma parte exorbitante de seus bens, arrastando o processo por anos e deixando-o com uma montanha de dívidas, mesmo após ter a carreira consolidada. Tiago era seu ex-marido, o mesmo que havia o manipulado e o deixado com uma herança de problemas. Ele ainda aparecia ocasionalmente, cobrando juros, aumentando a pressão. Rafael explicou que tentava manter a fachada para proteger Sofia, para não a arrastar para seus problemas. A revelação foi um golpe para Sofia, não pela dívida em si, mas pela desconfiança que a permeou, pela sensação de que Rafael havia duvidado de sua capacidade de lidar com a verdade. Eu não ligo para o dinheiro, Rafael. Você sabe disso, ela disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto redondo. Mas eu ligo para a sua verdade. Eu ligo para a sua confiança. Como podemos construir algo se você esconde uma parte tão grande da sua vida? E as dívidas, elas são enormes. Como vamos lidar com isso? Eu sou apenas uma estudante, Rafael. Eu estou tentando construir meu próprio caminho. E agora isso, sua voz sumiu, tomada pela frustração e pela insegurança. A imagem do jantar de gala, dos mundos tão distantes, ressurgiu com força. A crise emocional era palpável. A tempestade interior de ambos se formando, ameaçando consumir tudo. A semana seguinte foi um tormento silencioso. As conversas eram curtas, carregadas de uma tensão quase palpável. Sofia se sentia sufocada pela magnitude dos problemas de Rafael, somando-os às suas próprias inseguranças sobre a arte e a pressão de sua família. Rafael, por sua vez, sentia-se culpado e humilhado. A proximidade deles, antes um conforto, agora era um campo minado. A tempestade que vinha se formando lenta e dolorosamente eclodiu em uma noite fria. Rafael havia recebido uma ligação furiosa de Tiago, que exigia o pagamento imediato de uma parcela atrasada. O ex-marido, ciente da nova relação de Rafael, ameaçou ir atrás de Sofia para forçá-lo a pagar. Rafael, furioso e desesperado, foi imediatamente à casa de Sofia, encontrando-a no seu ateliê improvisado, pintando com uma intensidade que parecia querer afastar a realidade. Sofia, precisamos conversar, ele disse, a voz áspera, o rosto contraído pela raiva e pelo medo. Ela largou o pincel, os olhos puxados se arregalando com a intensidade da cena. O que aconteceu, Rafael? Você está me assustando. Tiago,
Ele me ligou ameaçando você, ameaçando te envolver nisso tudo. Eu não posso permitir isso, Sofia. Eu não posso arrastar você para essa bagunça, para essa vida de dívidas e problemas. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. Ameaças? Envolvê-la? Seus próprios medos sobre o futuro e a pressão familiar se misturaram com a raiva e a frustração. E o que você espera que eu faça, Rafael? Que eu finja que nada está acontecendo? Que eu ignore essa nuvem escura que paira sobre nós? Eu já te disse, eu não ligo para o dinheiro, mas eu ligo para a segurança, para a honestidade. E agora Tiago me ameaça? É demais para mim, Rafael. Ele se aproximou, os olhos escuros ardendo de uma emoção profunda. E o que você esperava? Que eu fosse um príncipe encantado sem problemas? Que a vida fosse um conto de fadas? Eu sou um homem de 40 anos, Sofia, com um passado complicado e responsabilidades que eu não posso ignorar. Eu queria te proteger disso, queria te poupar, mas parece que a sua idealização da vida não combina com a minha realidade. As palavras foram como facas, cada uma delas dilacerando a frágil esperança que Sofia ainda nutria. Idealização? Rafael, eu estou tentando construir uma vida. Eu fujo da pressão da minha família, da riqueza que eles querem me impor, para ter a minha própria voz na arte. E agora eu tenho que lidar com a sua ex-esposa, com o seu ex-marido, com ameaças e dívidas que podem me engolir. Eu não sei se consigo, Rafael. Eu não sei se sou forte o suficiente para tudo isso. Eu preciso de estabilidade, Rafael. Não de mais tempestades. A frustração de Rafael explodiu. Ele se sentia incompreendido, julgado. E eu preciso de alguém que confie em mim, Sofia. Alguém que esteja ao meu lado e não me veja como um peso. Talvez Melanie estivesse certa. Talvez nossos mundos sejam mesmo incompatíveis. Você é muito jovem, muito idealista para lidar com a bagunça da minha vida. Eu não posso te pedir para carregar isso. Então você está me dispensando? Ela perguntou, a voz quase inaudível, o rosto inundado pelas lágrimas. A dor de seu coração era excruciante. Ela sentiu o peso do legado familiar, das expectativas, e agora o medo de Rafael de se machucar novamente. Tudo colidindo. Ele fechou os olhos, respirando fundo, o peito subindo e descendo com raiva e tristeza. Eu estou te libertando, Sofia, libertando você de mim, de tudo isso. Eu não posso te arrastar para o meu inferno pessoal. As palavras dele foram um golpe final. Sofia sentiu como se o chão tivesse sido tirado de seus pés. Então é isso? Ela sussurrou, a voz embargada. Você está desistindo de nós? De tudo o que construímos? Rafael abriu os olhos, o olhar fixo nela. Um misto de amor e desespero. Eu não sei o que mais posso fazer, Sofia. Eu te amo, mas não sei como podemos conciliar a sua pureza com a minha bagunça. Talvez seja melhor assim. Talvez eu só te cause dor. Sofia pegou a mochila, o corpo tremendo, o coração em pedaços. A dor era tão intensa que parecia física. Ela não conseguiu dizer mais nada. Apenas o olhou uma última vez, os olhos puxados cheios de lágrimas e mágoa, antes de se virar e sair, deixando Rafael sozinho no ateliê, cercado pelas telas inacabadas e pelo silêncio opressor de um amor que parecia ter chegado ao fim. Era um rompimento temporário, mas para Sofia, naquele momento, parecia um ponto final. A imagem da porta se fechando foi o selo da tempestade em seus corações. Os dias que se seguiram à separação foram um limbo de dor e arrependimento para ambos. Rafael mergulhou no trabalho, buscando no ritmo frenético do hospital uma fuga para a dor que o consumia. Mas nem mesmo a adrenalina de salvar vidas conseguia apagar a imagem de Sofia, seus olhos cheios de lágrimas, a mágoa em seu rosto delicado. Ele a tinha afastado, e a culpa o corroía. Ele percebeu com uma clareza avassaladora que não podia viver sem Sofia. A vida sem ela era vazia, sem cor, sem propósito. Ele a amava com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Um amor que desafiava seu cinismo e suas cicatrizes. Decidido a mudar, Rafael buscou ajuda. Primeiro, um consultor financeiro. Era hora de enfrentar seus demônios, de colocar ordem em sua vida, não apenas para si, mas para ter uma chance de reconquistar Sofia. Ele traçou um plano rigoroso para renegociar suas dívidas, cortar gastos desnecessários e começar a reconstruir sua estabilidade. Depois, buscou ajuda emocional, terapia. Ele precisava desatar os nós do passado, aprender a confiar e a se abrir verdadeiramente, sem o medo paralisante de repetir os erros de antes. Ele entendeu que sua insegurança em relação ao dinheiro e ao seu passado o havia feito reagir de forma defensiva.
empurrando para longe a única pessoa que o fazia sentir-se completo. Sofia, por sua vez, estava devastada. Seus dias eram uma mistura de melancolia e raiva contida. A arte, sua válvula de escape, parecia ter perdido o brilho. Ela buscou consolo em Melanie, que a acolheu com seu abraço caloroso e sua sabedoria pragmática. Horas de conversa, de lágrimas e de reflexão. Você o ama, Sofia? Melanie perguntou com a voz suave, enquanto tomavam café em um canto silencioso do coração do grão, que agora parecia um lugar estranho para Sofia. Sim, Melanie, mais do que tudo. Então, o que te impede de lutar por ele? Os problemas dele são seus problemas, ou são desafios que vocês podem enfrentar juntos. Você sempre quis ser independente, Sofia, construir sua própria vida, sua arte. Mas a vida não é uma tela em branco, meu amor. Ela vem com cores escuras, com sombras, com tempestades, e o amor verdadeiro é justamente sobre encontrar um refúgio nessa tempestade, não sobre evitá-la. As palavras de Melanie, como sementes plantadas em solo fértil, começaram a germinar no coração de Sofia. Ela refletiu sobre sua própria insegurança, sua busca por uma estabilidade que, talvez, fosse utópica, a pressão de sua família, o desejo de se libertar. Tudo isso se misturava à dor de perder Rafael. Ela percebeu que o amor deles era forte o suficiente, não para evitar as tempestades, mas para enfrentá-las juntos. O que ela queria era um caminho estável na arte e liberdade, mas Rafael havia se tornado parte intrínseca desse desejo, um parceiro para os desafios da vida. Era um final de tarde de sábado quando uma verdadeira tempestade desabou sobre a cidade. O céu escureceu rapidamente. Relâmpagos cortaram o horizonte e uma chuva torrencial começou a cair, lavando as ruas, criando um clima de caos e renovação. Rafael, sentindo um impulso incontrolável, dirigiu até o ateliê de Sofia, o lugar onde eles haviam se despedido. Lá, sob a chuva que martelava o telhado, ele a esperava. Ele tinha uma nova convicção, uma nova esperança. Sofia, que havia voltado ao ateliê para pegar alguns materiais, não esperava encontrá-lo ali. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. O som da chuva era o único barulho, o pano de fundo perfeito para o reencontro que ambos ansiavam e temiam. Rafael se aproximou, o rosto molhado pela chuva que o havia alcançado na porta, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Sofia, ele disse, a voz rouca pela emoção. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu fui um covarde. Deixei o meu passado e os meus medos me dominarem. Mas eu percebi que não posso viver sem você. Nenhuma dívida, nenhum Tiago, nenhuma insegurança vale a pena se eu tiver que te perder. Sofia sentiu as lágrimas quentes se misturarem com a umidade da chuva em seu rosto. Eu também não posso viver sem você, Rafael. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu pensei muito. E Melanie me ajudou a ver. Eu estava com medo, com as minhas próprias inseguranças. Eu não queria mais tempestades na minha vida, mas percebi que você é a minha âncora nelas. Ele segurou as mãos dela, as palmas quentes contra as suas. Eu procurei ajuda, Sofia. Para minhas finanças, para mim mesmo. Eu estou comprometido em resolver tudo, em ser o homem que você merece. Mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero você ao meu lado. Eu quero enfrentar todas as tempestades da vida com você. Os olhos escuros de Sofia se encheram de uma nova luz. Eu também quero, Rafael. Eu quero construir um futuro com você. Não importa o que aconteça. Eu sei que teremos desafios, mas sei que podemos superá-los juntos. Eu confio em você, e eu confio em nós. Um sorriso verdadeiro e aliviado floresceu no rosto de Rafael. Ele a puxou para perto, abraçando-a com força, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. O cheiro de tinta e chuva que emanava dela era o cheiro da esperança. Promete que vamos ser transparentes um com o outro sempre? Ele pediu, a voz embargada. Prometo. Sofia respondeu, sua voz firme, embora embargada pela emoção. E promete que vamos encontrar a alegria mesmo nas dificuldades? Que vamos valorizar o nosso amor acima de tudo? Prometo, ele disse beijando-a. O beijo foi profundo, carregado de todo o arrependimento, toda a saudade e toda a promessa de um futuro. Um futuro onde as diferenças de idade e classe social se tornavam apenas detalhes insignificantes diante da força avassaladora do amor que os unia. A chuva lá fora começou a diminuir, deixando para trás um cheiro de terra molhada e um céu lavado, com resquícios de nuvens escuras, mas já com alguns raios de sol despontando. Sofia e Rafael se abraçaram forte, o coração de ambos pulsando em sincronia. Eles sabiam que a vida não seria fácil, que as dívidas de Rafael e as pressões da família de Sofia ainda seriam desafios a serem enfrentados. Mas, naquele momento,
Em meio ao ambiente neutro do ateliê, depois de uma tempestade real que simbolizava a purificação de seus desafios internos e externos, eles se sentiram mais fortes, mais unidos do que nunca. O recomeço não era uma ilusão, mas uma realidade construída sobre a base sólida da honestidade e de um amor que havia amadurecido e se fortalecido através da dor. Eles estavam prontos, juntos, para enfrentar qualquer tempestade. Que história emocionante, não é? Entre as tempestades da vida e os desafios do amor, Sofia e Rafael nos mostraram que, com coragem e união, é possível superar qualquer obstáculo. É impressionante como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para renascer. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.